E hoje nós vamos partir para o capítulo 4: Desarticulação do sistema. Vou colocar em tela cheia, fechar aqui a barra lateral e vamos lá. Né? Capítulo 3, Razões do Monopólio, era meio que uma extensão, né? Do que já vinha sendo desenvolvido desde o capítulo 2. O 4 ele não é muito diferente, tá? Mas ele vai falar aqui do que acontece no século 17, né? Enfim, final do século 16, início do século 17, os episódios que são conhecidos na história como os efeitos da União Ibérica, né? E o começo do declínio do Império Português e Espanhol, né? Dos impérios portugueses e espanhóis na América. Né? Então, vamos lá. O Celso Furtado ele vai usar bastante bibliografia, como é que eu vou dizer, da década de 20, da década de 30, né, elaborada sobre o assunto na Inglaterra e na França, tá? Por razões de como ele estava realmente montando esse livro. Então, mas vamos lá, vamos para a leitura. Nosso objetivo aqui é realizar a leitura conjuntamente desse monumento que é a formação econômica do Brasil. Então vamos lá. O quadro político-econômico dentro do qual nasceu e progrediu de forma surpreendente a empresa agrícola em que assentou a colonização do Brasil foi profundamente modificado pela absorção de Portugal na Espanha. A guerra que contra este último país promoveu a Holanda durante este período repercutiu profundamente na colônia portuguesa da América. No começo do século XVII, os portugueses os holandeses controlavam praticamente todo o comércio dos países europeus realizado por mar. Distribuir o açúcar pela Europa sem a cooperação dos comerciantes holandeses, evidentemente, era impraticável. Por outro lado, estes de nenhuma maneira pretendiam renunciar à parte substancial que tinham nesse importante negócio, cujo êxito fora em boa parte obra sua. A luta pelo controle do açúcar torna-se, destarte, uma das razões de ser da guerra sem quartel que promovem os holandeses contra a Espanha. E um dos episódios dessa guerra foi a ocupação pelos batavos durante um quarto de século de grande parte da região produtora de açúcar no Brasil. As consequências da ruptura do sistema cooperativo anterior serão, entretanto, muito mais duradouras do que a ocupação militar. Ou seja, aquele sistema que estava todo lá descrito nos capítulos 3 e 4 de como os holandeses, né, apoiavam, né, financiavam as atividades dos portugueses, ele se desarticula completamente, né, com a União Ibérica. Durante sua permanência no Brasil, os holandeses adquiriram o conhecimento de todos os aspectos técnicos e organizacionais da indústria açucareira. Esses conhecimentos vão constituir a base para a implantação e desenvolvimento de uma indústria concorrente em grande escala na região do Caribe. A partir desse momento estaria perdido o monopólio que nos 3/4 de século anteriores se assentara na identidade de interesse entre os produtores portugueses e os grupos financeiros holandeses que controlavam o comércio europeu. No terceiro quartel do século XVII, os preços do açúcar estarão reduzidos à metade e persistirão nesse nível relativamente baixo durante todo o século seguinte. Aí vem uma coisa que, de fato, é um pouco intrigante, né? Porque se a gente olhar a extensão territorial, né, tanto das áreas ocupadas pelos holandeses no litoral brasileiro, quanto das chamadas Antilhas holandesas, né, que vão aparecer depois, é uma extensão territorial muito menor do que o que a gente olha nas capitanias hereditárias, né?
O segredo da coisa está exatamente na produtividade dos holandeses nessa atividade, né? No grau mais intensivo da produção de açúcar que eles vão adotar, especialmente nas Antilhas. E, né, evidentemente, na facilidade de financiamento que eles vão empreender nessa indústria, né? nessa atividade produtiva. Né? Isso vai fazer com que a oferta de açúcar também aumente na Europa. E com o aumento dessa oferta, o aumento dessa produção, você vai ter uma queda no preço. Tá? O que vai reduzir, evidentemente, a rentabilidade da atividade. Né? A etapa de máxima rentabilidade da empresa agrícola colonial portuguesa havia sido ultrapassada. O volume das exportações médias anuais da segunda metade do século XVII dificilmente alcança 50% dos pontos mais altos atingidos em torno de 1650. E essas reduzidas exportações se liquidavam a preços que não superavam a metade daqueles que haviam prevalecido na etapa anterior. Tudo indica que a renda real gerada pela produção açucareira estava reduzida a um quarto do que havia sido em sua melhor época. Ou seja, vocês percebam uma coisa: os preços caem pela metade, né? Mas a produção ela precisa cair para um quarto. O Celso Furtado está fazendo um cálculo de elasticidade aí para gente, né? Claro que ele não está colocando aqui uma demonstração desse cálculo, e isso é objeto inclusive de uma discussão entre ele e alguns historiadores, como o Frederic Moreau, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, vamos seguir em frente, mas eu quero que vocês prestem atenção nessas equações de elasticidade que estão na cabeça do Celso Furtado enquanto ele escreve isso. Tá? Ele descreve isso para a gente. Tudo indica que a renda real gerada pela produção açucareira estava reduzida a um quarto do que havia sido em sua melhor época. A depreciação com respeito ao ouro da moeda portuguesa observada nessa época é praticamente das mesmas proporções, o que indica claramente a enorme importância para a balança de pagamentos de Portugal que tinha o açúcar brasileiro. Tá. Aí aqui nós temos o que se costuma chamar em estatística, né? E a gente pode estender isso para interpretação do Celso Furtado como hipótese heróica. Tá? Então vamos lá, vamos pegar o caminho que o Celso Furtado faz aqui. Né? Depreciação em respeito ao ouro da moeda portuguesa. Ele está fazendo aqui uma analogia com uma taxa de câmbio, certo? E aí, dessa analogia da taxa de câmbio, vem algo como uma variação de reservas. E as reservas portuguesas estariam em ouro. Isso é uma hipótese muito heróica do Celso Furtado. Aí, desculpa, mas a gente precisa, como é que eu vou dizer, fazer a devida ressalva, tá? A devida ressalva. Por quê? Porque nesse período, exatamente, os portugueses já não estão mais sob a União Ibérica, né? E nós já começamos a ter também, de toda forma, o começo do fluxo de ouro, né? vindo do Brasil. Começa a aparecer ouro do Brasil também. Então, menos, né? Mas vamos lá. Vamos prosseguir. É uma hipótese heróica. Isso acontece algumas vezes, tá? No livro. Não tantas vezes quanto algumas pessoas que gostam de dizer que. O Frederic Moreau, por exemplo, que entra nessa discussão da elasticidade e da produtividade e da rentabilidade da atividade canavieira, né, açucareira, no Brasil foi grande, foi baixa, tá? É uma discussão entre os dois. Agora,
essa daqui de você pressupor um balanço de pagamentos português lastreado em ouro, tá complicado. Tá? Desculpa, mas essa não dá. Tá? Fora Portugal o principal abastecedor da colônia, e essa desvalorização significaria uma importante transferência de renda real em benefício do núcleo colonial. Hum, é, essa hipótese heróica avança um pouquinho aqui, né, gente? Mas, como é sabido, por essa época o Brasil se abastecia principalmente de manufaturas que os portugueses recebiam de outros países europeus. É muito importante a gente observar aqui que o abastecimento da colônia não era algo volumoso, não era algo assim, nossa, Portugal está abastecendo o mercado interno do Brasil com suas manufaturas. Não é bem abastecendo, né? Não é bem uma quantidade de consumidores assim vultosa, tal. Demais, como os artigos de produção interna que Portugal exportava para o Brasil eram, via de regra, os mesmos que exportava para outras partes, o mais provável é que seus preços estivessem fixados em ouro. Sendo assim, as transferências de renda provocadas pela desvalorização revertiam principalmente em benefício dos exportadores metropolitanos portugueses. Aqui é o Celso Furtado fazendo aquele exercício que aparece toda hora na Formação Econômica do Brasil. É o que torna, inclusive, o livro interessante, né, que é aplicar aspectos de uma teoria econômica de sua época, uma teoria econômica contemporânea, da primeira metade do século XX, numa economia de outro contexto histórico. Tá? Existem ressalvas para isso, tá bom? Mas ainda estamos num exercício interessante de especulação aqui. Né? Às vezes dá certo, às vezes não. Aqui eu acho que não deu muito certo. Nós vamos encontrar momentos nesse livro em que isso vai dar muito certo, vai ser muito interessante. Tá? Aqui tá legal a título de especulação. E é uma das razões pelas quais esse livro é tão interessante, é tão legal.